Então, vamos lá. A aula de hoje nós vamos revisar o que é ângulo. Ângulo e depois vamos trabalhar com os esquadros. O ângulo é a medida da abertura entre duas semirretas que possuem a mesma origem. Ó, eu tenho aqui a semirreta AB e a semirreta AC. A junção dessas duas semirretas no vértice me forma um ângulo. Tá ok? Então, esse ângulo a gente pode ler assim, BAC, ou, começando de cá, CAB, ou simplesmente colocando o chapéuzinho no A. Sempre quando você vai fazer a leitura de um ângulo, o chapéuzinho fica onde está o vértice, tá vendo? Que todo está no A. Então, é BAC ou CAB, ou simplesmente ângulo A. A unidade que a gente vai trabalhar agora no 7º ano de medida é o grau. Existem outras medidas de mexer com A. Então, um ângulo é formado por duas semirretas, no caso AB e AC, e um vértice, que é o A. Então, vamos pegar aqui o exemplo, por exemplo, desse trapézio. Eu tenho o trapézio aqui, ABCD. Então, é o trapézio ABCD. Então, eu vou pegar os ângulos de cada um deles. Então, ele quer saber a medida aqui do ângulo BAC. Então, vou lá no ângulo BAC. Então, o ângulo é o ângulo A aqui. E quanto que ele mede? 85 graus. Outro ângulo, o ACD, tá vendo? Em cima do ângulo C. ACD. Então, esse ângulo aqui, ó. ACD, então, em cima do ângulo C é o ângulo de 80 graus. Eu tenho esse ângulo aqui, ó. ABD. ABD. Então, essa abertura aqui mede 140 graus. E eu tenho o ângulo BDC. BDC. BDC é essa abertura aqui, ó, em cima do D, é 55 graus. Uma coisa que vocês vão aprender em anos anteriores, que é a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero. O que é um quadrilátero? Uma figura de 4 lados, aqui não tem 4 lados, dá 360 graus. Se eu somar aqui, vai dar 360 graus, tá ok? Até aqui tá tranquilo? A classificação dos ângulos. Os ângulos podem ser classificados em ângulo agudo, obtuso ou reto. O que é um ângulo agudo? É um ângulo que possui uma abertura que fica entre 0 e 90 graus. Ou seja, o que quer dizer isso? É um ângulo cuja abertura é maior que 0 grau e menor que 90. Então, se eu medir esse ângulo aqui, por exemplo, aqui é o ângulo AOB, ele medir 40 graus, se eu medir aqui com o transferidor, que nós já aprendemos, que é o aparelho utilizado para medir o ângulo, e ele der menor que 90 graus, ele é chamado de ângulo agudo. O que é um ângulo obtuso? Ângulo obtuso é a abertura entre duas semirretas que têm mesma origem no vértice, aqui no caso O, que ela tem que ser maior que 90 e menor que 180 graus. Então, quando eu tenho duas semirretas, vamos supor aqui, ó, pegando essa semirreta aqui, essa aqui, uma aqui retinho, eu tenho um ângulo de 90. Qualquer coisa maior do que isso é um ângulo obtuso. Ele tem que ser maior que 90 e menor que 180. No caso aqui, no nosso ângulo AOB, ele mede 130 graus. Eu posso falar também que o ângulo O é igual a 130 graus. Eu posso falar também que o ângulo BOA é igual a 130 graus.
É a mesma coisa aqui, ó. O ângulo AOB mede 40, ou simplesmente o ângulo O mede 40, ou BOA mede 40 graus, tranquilo? Entendeu o que é um ângulo agudo e um obtuso? Então, o que é um ângulo agudo? É um ângulo menor que 90 graus. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo que fica entre 90 e 180. O que quer dizer? É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Então, vamos aos outros ângulos. O que é um ângulo reto? Eu vi maior que 90 e menor que 90. Então, o ângulo reto é um ângulo igual a 90 graus. Ele forma o que chama de semirretas perpendiculares, ó. Semirreta OA e OB formam um ângulo entre si de 90 graus. Então, o ângulo AOB é igual a 90 graus. Ou simplesmente o ângulo O é igual a 90 graus, ou o BOA é igual a 90 graus, certinho? Então, o que é um ângulo reto? É um ângulo cuja medida vale 90 graus. O que é um ângulo raso? O ângulo raso nós já aprendemos também. É um ângulo cuja medida é igual a 180 graus, quando eles formam assim, ó, mesma direção, sentidos opostos. É um ângulo de meia volta que a gente fala. Então, formado pelas semirretas OB e OA, mesma origem, e é como se o ângulo desse essa meia volta aqui. Como se desse, não, deu, né, meia volta. Então, o ângulo AOB mede 180 graus, chamado de ângulo raso. O que é um ângulo nulo? Um ângulo nulo é quando eu não tenho essa abertura. A semirreta OA e OB não são do lugar, elas estão sobrepostas umas sobre as outras. Eu não tenho outra caneta aqui. Então, a abertura dele é nula. O ângulo AOB mediu 0. E o ângulo de uma volta completa? O que é um ângulo de uma volta completa? É quando ele dá a volta e volta exatamente para o mesmo lugar. Então, ele deu toda essa volta aqui, ó. Ele partiu, vamos pôr a reta OA, tá aqui, ó. OA tá aqui. Aí, ele vai, ó. Deixa eu fixar aqui, ó. Ele vai, até ele dar a volta completa e chegar a essa posição. Isso aqui é um ângulo de uma volta completa. É um ângulo de 360 graus. Até aqui tá tranquilo? Revisando. Ângulo agudo é um ângulo maior que 0 e menor que 90. O que é um ângulo obtuso? É um ângulo com a reta maior que 90 e menor que 180. O que é um ângulo raso? É um ângulo de 180 graus. O que é um ângulo nulo? É onde que não possui abertura, então ele vale 0 grau. O próprio nome fala nulo, 0. O que é um ângulo de uma volta completa? Uma volta completa não é 360 graus? Então, o ângulo de uma volta completa é um ângulo de 360 graus, ok? Bem, agora eu quero ver com vocês os esquadros que a gente viu na última aula. Então, na última aula, a gente viu como trabalhar com os esquadros. Então, tem os esquadros padrões. O que são os esquadros padrões? São os esquadros utilizados tanto nos marceneiros, para poder fazer lá as bancadas, os armários embutidos, os guarda-roupas, né? Usado na marcenaria. Na arquitetura, para construir casa, prédios, na construção civil e em muitos outros lugares. É um instrumento utilizado pelos profissionais dessas áreas para medição e construção de ângulos. São utilizados os esquadros. Os esquadros têm como formato padrão quanto à medida dos ângulos. Então, eu tenho aqui esse esquadro padrão. O que esse esquadro padrão me fala? É um esquadro que possui o ângulo de 90, sempre tiver esse quadradinho aqui, é 90.
45, 45. Então, ele é um triângulo isósceles, que esse lado é igual a esse. Por consequência, esse ângulo é igual a esse. Se eu tenho dois lados iguais, eu vou possuir três ângulos iguais. Se eu possuo três lados diferentes, eu vou possuir três ângulos diferentes. Então, eu tenho esse esquadro e esse aqui. Esse aqui é 90, também é um triângulo retângulo, 90, 60 e 30 graus. Então, como que eu vou saber qual que é qual? Sempre o lado mais pontudos, ó, olha aqui, ó, o de 60, ó, essa ponta aqui e essa ponta aqui. O lado mais pontudinho que eu falo é o menor ângulo, ele se opõe ao menor lado. O ângulo de 90 graus, ele se opõe ao maior lado, e o de 60 o outro. Uma coisa nos esquadros padrão é que o ângulo, o maior lado aqui, nesse aqui, desse quadro de 45, ele é exatamente do tamanho ao segundo maior lado aqui no triângulo isósceles. Triângulo isósceles que tem os três lados diferentes. Esse lado é diferente desse, que é diferente dele. Aqui na hipotenusa, que é o lado contrário, dando reto. Então, esse lado aqui é exatamente do mesmo tamanho desse, certinho? Agora, nós vamos aprender a construir ângulos através desses quadros de madeira bem simplificada, que é a maneira mais assim, depois aprender a construir retas paralelas, esses trem em desenho geométrico, vão ver para quem for fazer desenho geométrico, tá ok? Então, vamos lá. Vou supor que eu quero construir um ângulo de 75 graus. Então, 75 graus, eu vou precisar de um ângulo de 30 mais 45. 30 mais... Eu só posso utilizar os valores do meu esquadro padrão. Quem que são meus valores? Então, vamos tirar isso aqui daqui. Ó, quem que são os valores? Um esquadro meu, ele tem 30, 60 e 90 graus, não é isso? O outro esquadro eu tenho 45, 45 e 90 graus. Então, o que esses dois esquadros têm de igual? O ângulo de 90 graus, que todos os dois são triângulos retângulos. O que eles têm? Esse aqui é 30, 60 e esse 45, 45. Para dar 75 graus, se eu somar 60 mais 45, não vai dar. Com 90 já passou. Então, eu pego 30 mais 45, não dá 75? Então, eu tenho que pegar aqui um esquadro que tem o 30. E pegar o outro esquadro que tem o 45. Observe, ó. 30 mais 45, eu vou ter um ângulo de 75 graus. Então, eu venho aqui, passo a reta, dando vértice aqui, ó. Dá certinho. Depois, eu venho aqui nesse outro quadro. Então, aqui, ó, eu formei, vamos chamar aqui, ó, semi-reta O, A, e aqui vamos chamar de B. Então, o ângulo AOB mede quanto? 30 mais 45, 75 graus. Tá vendo como que eu construí o ângulo de 75 graus trabalhando com o esquadro? Vamos continuar brincando aqui. Ó, já fiz 30 com 45, 30 com 45, também dá 70, 30 com 90. Então, eu vou 30 mais 90, eu vou construir um ângulo de 120 graus, usando 30 de um esquadro mais 90 de outro esquadro. Então, 30 eu tenho nesse esquadro aqui, concorda? 90 eu tenho nesse esquadro aqui, ó. Pontinha com pontinha aqui. 30 mais 90 dá 120 graus.
Aí, eu vou fixar as retas aqui, ó. Formei um ângulo de, a hora que eu tiro, formei um ângulo de 120 graus. Ó, ângulo O, vamos chamar de O, A, B novamente, ó, semi-retas OB, OA, e formei um ângulo de 120 graus, utilizando os esquadros, certinho? Vamos fazer outro. Então, continuando. E agora, vamos pegar um de 45 mais 90, dá quanto? 135 graus. Para construir um ângulo de 135 graus, eu vou pegar 90 mais 45. Ó, qual os quadros que eu tenho 45? Esse. Qual que eu possuo de 90? Esse aqui. Eu tenho que pegar um do esquadro, um do outro. Não tem jeito de você pegar dois ângulos aqui e unir, né? Eu tenho 90. Ó, esse é 90. Esse é 45. Eu vou formar um ângulo de 135 graus. Vou firmar aqui, passar a reta aqui e passar a reta aqui. Tirei e formei, ó. Ó. Vamos chamar aqui de B, O, A. O ângulo BOA é um ângulo de 135 graus, construído com o aparelho chamado esquadro. Então, vamos lá, outro. Então, vamos lá, outro. Vou fazer de preto agora. 60 mais 45 dá 105 graus. Eu preciso um ângulo de 60 mais um de 45 graus. Opa, não tá dando pra ver. Ó, 60 mais 45, então, de 60 graus tá aqui, certo? 45 graus tá aqui. Ó, 60 mais 45, escorrega a régua. 60 mais 45, eu construí um ângulo de 105 graus, ó. Para mudar, vamos chamar esse aqui de M, P, Q. Então, esse ângulo aqui, eu vou chamar ele de ângulo Q, M, P. Ele mede 105 graus. Entenderam? Tá dando para entender como que constrói o ângulo? Vamos construir mais um aqui. 60 mais 90 dá um ângulo de 150 graus. Então, eu tenho que pegar de 60. 60 desses quatro. Não tem 60 nesse aqui, gente. Só tem 45 e 90. Então, eu tenho que pegar os 60 desse aqui. Ó, tem que ajeitar as coisas. Ó, 60 mais 90, ó. Tá vendo? Uni as pontinhas aqui, essa pontinha com essa. Firmei. Aí, eu vou passar a reta, ó. Essa semi-reta, eu vou juntar com essa semi-reta. E o vértice é justamente aqui. Tá vendo que é uma abertura enorme? 150 graus. Ó. P, O, não, PQM. É o ângulo PQM. Chapeuzinho aonde que tá o vértice. Ele mede 150 graus. Tranquilo até aqui? Agora entendeu melhor com essa aula como que constrói com os esquadros? Como que movimento eles? Eu tenho que movimentar. Se eu quiser construir um ângulo de 180 graus, né, 90 mais 90, juntando aqui, ó. Olha aí.
reta, gente. É o ângulo raso. Ó. O, não, A, B, C. É o ângulo CAB. CAB é igual a um ângulo de 180 graus. Tá vendo? Então, dá para ir trabalhar, dá para brincar com esses ângulos. E mais na frente, se vocês vão fazer desenho, né? Geométrico, vocês vão aprender muitas outras coisas, tá? Tem outras coisas, traçar retas paralelas, tá ok? Retas perpendiculares através do uso do esquadro. Então, gente, vamos recordar bem. O que é um esquadro padrão? É o que possui exatamente essas medidas: 30, 60, 90. O par, 90, 45, 45. Sempre é assim? Sempre. Esses aqui são os quadros padrão para poder fazer desenho geométrico. Ó, nós já aprendemos a medir com o transferidor, que é para usar para medir não, esquadro padrão. Existe também vários outros, usar o lápis, usar a borracha, e tá faltando aqui o de fazer a volta, ok? Então, tem várias coisas que se utiliza, que é o compasso, que é o que se utiliza para fazer desenho geométrico, tá ok? Trabalhado muito em engenharia, eletrônica, essas coisas, tá ok? E na próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com frações. Essa aula agora, portanto, termina aqui e a próxima aula, frações, ok? Falta o último exercício que eu vou passar agora do negócio.